Olá a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Neto, sou trabalhador da Casa Atitude de Amor em Cotia e hoje venho aqui, retorno aqui, né, para fazer esse bate-papo, falar um pouco sobre o Evangelho de Cristo, segundo a doutrina espírita. E hoje eu gostaria de falar, começar essa, esse bate-papo nosso aqui com uma história que aconteceu, né, comigo. Uma amiga, né, uma conhecida, ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, desesperada, a mensagem está até aqui. Eu perguntei, nossa, você sumiu, né? Daí ela falou assim, ai Neto, me desculpa, de um dia para o outro o meu mundo desabou. O meu neném está internado lá nas clínicas. Eu falei, mas como assim? O que houve, né? Ela falou, não, ele está entubado, vai precisar de fazer uma cirurgia. Ela detalhou tudo o que aconteceu com ele. Ele é um bebê recém-nascido. E aí você fica pensando, né? O que dizer nessas horas, né? E nesse momento, eu procurei ouvir o que a espiritualidade tinha a me dizer para, sei lá, tentar confortar o coração dela de alguma forma, né? De algum jeito. Imagine, né? Você que está me assistindo aí, que é mãe, com um filho recém-nascido, entubado numa UTI, é uma situação bastante complicada. Não poder ficar com o filho por conta da pandemia, mais complicado ainda, né? A situação se agrava um pouco mais. E aí eu procurei alguma palavra, alguma orientação, pedi auxílio, e aí eu abri o Evangelho. Eu abri o Evangelho e veio a leitura dessa página que tem o capítulo sobre a prece, com o subtítulo, pedi e obtereis, né? No subtítulo, exatamente no subtítulo, a eficácia da prece. Eu vou ler só um trecho aqui, o que diz nesse parágrafo, né? Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus não o deixará, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada a fazer. Eu li esse trecho para ela, né? Exatamente esse mesmo trecho que eu acabo de ler, eu li para ela. Mandei um áudio, né? Lendo esse trecho. Ela não é espírita, mas é de uma religião espiritualista também. E eu li e fui explicando, né? Cada conceito desse. Primeiro, quando ele fala que que é ilógico, né, concluir que o que a gente pede a gente vai obter, que basta pedir para a gente obter, né, e que se isso não ocorrer a gente acusa a Deus, né, que ele não cede aos nossos caprichos, aquilo que a gente está pedindo com fervor, que a gente interpreta que é para o nosso bem e não acontece. Então eu expliquei assim que prece, quando você faz uma prece, não significa que tudo aquilo que você pede
redondamente vai vir, né? Do jeitinho que você pediu, do seu modo, do seu capricho. A cura que você tanto quer, né? O desejo que você tanto anseia, o resultado que você almeja, não é assim, né? Então, para que serve então a prece, já que ela não me dá aquilo que eu quero, né? No caso dela, não vai dar a cura. Eu expliquei ainda assim para ela, eu falei, olha, você fazer uma prece nesse exato momento não significa que amanhã o seu filho vai sair da UTI desentubado, sadio, saudável e vai embora para casa. Não, não significa isso. Mas então para que serve a prece? Ele diz um pouco mais adiante, né? O que Deus concederá se dirige a Ele com confiança, ressaltando essa palavra confiança, a gente tem que confiar, ter prece é sinônimo de ter confiança, né? É a coragem, a paciência e a resignação. 3 palavras-chave: coragem, paciência e resignação, né? O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Então eu expliquei para essa minha amiga que quando ela fizesse essa prece, para que ela fosse num canto, né? Ela estava na casa dela, então que ela fosse num canto do quarto, não sei, um canto mais silencioso da casa, e abrisse o coração, né? Para Deus. Porque ainda nós temos que colocar aqui um elemento fundamental neste exemplo que eu estou citando, que trata-se de uma prece, de um pedido de uma mãe para o seu filhinho. E Deus se torna mais sensível ainda quando é um pedido desse. Uma mãe pedir para o seu filho é muito forte. É muito sincero, né? Então eu falei para ela, olha, minha amiga, não precisa falar em voz alta, não precisa, né, usar de nenhum ritual. Fala o que o seu coração está pedindo. Que eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor, né? Ressaltei mais uma vez, não é que o seu filho vai amanhã estar melhor por conta da prece que você fez, mas eu tenho certeza que você vai se sentir um pouco mais aliviada, um pouco mais tranquila, depois de você ter esse diálogo com Deus, né? Ou com a entidade que você acredita. Enfim, foi o que ela fez. Momentos depois, ela me manda uma mensagem. A gente conversou bastante e tal. E ela mandou a seguinte mensagem: sabe quando sua fé está abalada? Ela escrevendo para mim. Eu fico me perguntando onde é que está Deus agora. Quantas vezes a gente já não perguntou isso, não é mesmo? Onde que está Deus? Justamente nesse momento que eu estou sofrendo. Justamente nesse momento que eu estou com dor. Cadê Deus? Onde está Deus? Na verdade, você já é sincero? Você já não se perguntou isso alguma vez na sua vida? Onde está Deus agora? Eu já me perguntei. Tantas coisas que eu já passei. Ela cita o nome aqui do outro filho dela que é especial, né? Então ela já tem um filho especial e agora um recém-nascido na UTI. Olha o peso. Não é justificável o questionamento dessa mãe? Né? Eu fico pensando que vou perder meu filho, sabe, Neto? Fico me sentindo culpada por não ter percebido e levado ele antes. Né? Ela disse que no momento que ele nasceu, ela se sentiu culpada por não ter percebido que ele estava com um probleminha ali em um dos órgãos. E ela concluiu: eu estou mal de verdade.
não consigo parar de chorar. Então foi onde eu pedi mais uma vez ajuda para a espiritualidade, fiz a minha prece, e eu mandei um áudio para ela de 2 minutos e 38 segundos, dizendo que para ela não se sentir culpada por isso, explicando, né, que Deus ele permite que essas provas aconteçam para testar a nossa fé. Eu falei assim para ela: minha querida, olha, pode ter certeza que disso tudo que você está passando, agora não. Agora você não vai conseguir enxergar isso. Mas disso tudo que você está passando, dessa experiência toda, você vai tirar daí um aprendizado enorme. Silencie mais uma vez, peça para Deus te orientar e tirar esse pensamento de culpa que não vai te levar a lugar nenhum. Porque a gente se sente culpado muitas vezes, né? A gente procura e acha algum motivo ali para nos culpar de uma situação que está acontecendo. Isso é muito ruim. A culpa deixa a gente imóvel, né? A gente não consegue se mexer. Porque a culpa é um peso. Imagine, você com esse peso você não consegue se movimentar. É uma corrente. A culpa é uma corrente que você coloca nos seus pés, né, com um peso enorme. Então eu falei para ela: não coloque esse peso em você. Né? Tenta se sentir leve, calma, respira fundo, confia em Deus. E tenha certeza que Deus não quer o seu mal. Ele não quer o mal de ninguém. Deus te ama. Sabe por quê? Porque você é uma filha dele. Que pai que quer mal? Você é mãe, não é? Falei para ela. Você não quer o bem do seu filho agora? Você não quer que ele saia do hospital e seja curado, saia dali saudável? Toda mãe quer isso pro filho. Daí eu falei para ela assim: você ainda é imperfeita, é humana, cheia de defeitos e enfim. Mas agora nós estamos falando de Deus, né? Todo poderoso, todo bondoso, todo amoroso. Você acha mesmo que ele quer o seu mal? Não, ele não quer. Então, se ele não quer o seu mal, por que ele está permitindo que você passe por essa prova? Por mais essa prova, né? Então ela refletiu. Eu falei, ainda eu concluí, né? Falando que nós temos que tirar o positivo do negativo sempre. Uma coisa que eu sempre uso na minha vida, eu passei para ela também. Enfim, a gente foi conversando. Depois que a gente falou desse exemplo aqui que eu dei, né, para ela, comparando Deus e tal, ela agradeceu e aí ela mudou, né? Ela falou assim: que palavras bonitas, tal. Nessas horas não encontramos ninguém para nos ajudar, são poucos, que vem com uma palavra de conforto, um ombro amigo. Deus sempre foi para mim tudo, acima de qualquer divindade, seja ele santo, orixá. Deus sempre foi o primeiro de tudo. Mas tem horas que parece que estamos sós. Parece mesmo. Eu não vou discordar dela. Não posso discordar dela. Tem hora que a gente se sente sozinho, de fato. Eu temia tanto acontecer algo com meu filho, né? Ela colocou aqui. E eu falei: vai descansar. Você precisa descansar, você está nessa rotina de essas preocupação toda, a mente fica, né, pesada, cansativa, então vai descansar um pouco. E eu comecei a pensar nesse caso dela, fiz muita prece para ela também. E eu trouxe para minha vida esse exemplo, falei: nossa, quantas lições que a gente não passa, não é mesmo? Quantos desafios que a gente não enfrenta, e às vezes a gente não entende o porquê daquele desafio. A gente encara aquele desafio como um castigo de Deus, mesmo sabendo que Deus não castiga, né? É isso que nós aprendemos na nossa doutrina: Deus não castiga ninguém. Mas tem hora que dá essa impressão de que Ele está nos castigando por alguma coisa. Quem aqui já não se questionou: eu estou colhendo isso?
mas eu não me lembro de ter plantado isso eu não me recordo de ter plantado essa dor para estar colhendo essa dor. Cadê a justiça de Deus comigo? Ainda bem que nós sabemos, né, que já existimos ou em outras ocasiões tivemos outras temporadas, né, por aí. E aqui a gente está dando uma continuidade na nossa existência. Né? A vida é que nem a Netflix, né? Feita de temporadas, né? Aqui nós estamos em mais uma temporada e vai longe essa temporada. E a gente tem que lembrar que assim como numa série, a nossa vida também é feita de continuidades. Né? Termina ali um episódio, o outro que virá será consequência daquele. Né? Então, às vezes, a gente não encontra uma causa justificável nesta existência agora, mas sabemos que todo efeito tem uma causa. E passar por uma experiência dessa, igual essa mãe estava passando, dolorosa, né? Uma experiência muito dolorosa, é um efeito que tem uma causa. E Deus procura os melhores meios, né? As melhores maneiras. Ele encontra as melhores maneiras de conseguir subtrair uma dívida do passado, quitar, né, as dívidas, através do amor. Uma mãe e um filho nós estamos falando. Um amor mais genuíno que existe na Terra é o amor de mãe para com o filho. A gente finalizar, continuei falando com ela, os dias foram se passando, o filho dela começou a melhorar, o filho dela passou por uma cirurgia, foi tudo bem na cirurgia, ela continuou fazendo as preces dela, ela continuou falando comigo, dizendo assim, estou apreensiva, estou com medo, porém estou confiante, algo que eu não estava antes. Falei, isso é resultado da prece que você fez. Porque você se entregou para a prece. Você falou daqui, ó. Deus interviu através da espiritualidade. Né? Então, os dias se passaram e aí o filho dela, como eu disse, passou por todo esse processo. Está tudo bem com ele, ele está ainda hospitalizado, mas já saiu já passou pelo pior, né, que era o procedimento cirúrgico, numa criancinha, no bebê recém-nascido, imagina. É mais complicado ainda. E hoje ele já está se recuperando. E em breve teremos uma boa notícia. E eu falei para ela, em breve você vai estar segurando o seu filho no colo, olhando para o rostinho dele e falando, menino, você quase fez eu desistir, hein? Mas graças a Deus, né, eu tenho você aqui hoje, porque você me lembrou de como eu ainda preciso aprender a me fortalecer, a me superar, a confiar mais em Deus. E essa experiência não serve só para ela, não. Serve para todos nós. É na dor, né? É a dor que nos ensina a amar. É a dor que nos ensina a amar. Então, é isso, meus amigos. A eficácia da prece. Quando a gente abre o coração e fala para Deus, pede, suplica, chora, pode ter certeza que quando é daqui, Deus vai te atender. Mas como eu disse no início, esquece milagre. Esquece que as coisas vão acontecer assim, ó, de maneira fantasiosa. Mas pode ter certeza que a eficácia da prece é exatamente isso. Te trazer uma sustentação, um empoderamento. Se sentir bem, firme,
forte, restabelecer a fé e a confiança. Isso sim é a eficácia da prece. Então, para terminar, que nós possamos agradecer a Deus por estarmos aqui aprendendo, que nós possamos agradecer aos nossos irmãos e irmãs do plano espiritual, por estarmos passando por mais uma experiência aqui no plano terreno, que nós possamos tirar todos os proveitos de todo o aprendizado que nós estamos tendo, de todas as lições, que nós possamos usufruir da melhor maneira, para que possamos levar conosco esse aprendizado, que não desperdicemos nenhum segundo, nenhum minuto sequer aqui. Cada momento é importante para nós, para o nosso espírito imortal, que levará consigo tudo isso na bagagem. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que possamos confiar em Deus, fazer nossas preces diárias, noturnas e aprender, sempre aprender. Nós estamos nessa condição de aprendizes e todos os ensinamentos serão úteis para o nosso espírito imortal. Muito obrigado.